Passando aqui para explicar para vocês como funciona a cadência dentro dos treinos da CM365. Eu preciso explicar 4 números para explicar velocidade ou cadência. Primeiramente, cadência é o quanto você leva para realizar todo o movimento que é prescrito. Então vamos lá aos detalhes, a cada um daqueles 4 números que tem lá no seu treino. O primeiro número, ele se refere ao tempo que dura a fase excêntrica. Daqui a pouquinho eu já explico o que é isso. O terceiro número que aparece é o tempo que dura a fase concêntrica. Primeiro eu vou explicar esses 2 passos para você começar a entender o que é isso. A fase excêntrica do movimento é a fase em que a musculatura está se alongando durante o exercício. E a fase concêntrica, que se refere ao terceiro número que aparece lá, é a fase em que o músculo está contraindo. Então vamos colocar alguns exemplos aqui para vocês. Pegando aqui uma fitinha para explicar. Então, por exemplo, aqui no movimento do tríceps, que é a parte de empurrar aqui. Quando eu faço o movimento de empurrar, eu estou fazendo força. Essa é a fase concêntrica do movimento para o tríceps. É onde eu faço força, onde a musculatura está contraindo. Então, vamos supor que no exercício prescrito para você no tríceps tenha lá 2, 0, 1, 0. Isso significa que a fase excêntrica, a fase de alongamento da musculatura vai durar 2 segundos e a fase concêntrica, a fase de contração, vai durar 1 segundo. Então, no tríceps, a fase de alongamento da musculatura é quando está voltando e a fase de contração é quando eu estou empurrando. Então, no exemplo de 2, 0, 1, 0, seria assim. Empurra 1 segundo, volta em 2. Empurra em 1 segundo, volta em 2. Empurra em 1 segundo, volta em 2. Deu para entender, eu acho, né? Só que você tem que prestar atenção que isso varia de acordo com os movimentos. Se a gente for pensar numa elevação lateral, por exemplo, aquele movimento aqui, a fase concêntrica é a fase em que eu faço força, certo? Então, sobe e a fase excêntrica é quando eu estou voltando. Na parte do bíceps, aqui por exemplo, a fase concêntrica é essa fase, que é onde eu faço a força. E a fase excêntrica é quando eu alongo. Então, mesma coisa, se o exemplo fosse 2, 0, 1, 0, aqui no bíceps, subo em 1 segundo, que é a fase concêntrica, volto em 2 segundos. Sobe em 1 segundo, volto em 2 segundos. Na elevação lateral, mesma coisa, fase concêntrica quando eu faço a força. Então, 1 segundo, volta em 2. 1 segundo, volta em 2. Acho que deu para entender pelo menos esses 2 números. Resumindo, primeiro número, o tempo que dura a fase de alongamento, a fase que eu estou descansando no movimento. Terceiro número é a fase da contração, a fase concêntrica. Essa fase refere ao tempo que está ali. 2, 0, 1, 0 seria esse 1 segundo, certo? Lembrando que esses números eles podem se alterar, então pode ser 3, 1, 3, 1, pode ser 2, 2, 2, 2. Tudo isso se refere a esses 2 números principalmente. Mas agora você está se perguntando, e esses zeros que tem ali em relação ao segundo e ao quarto número daquela velocidade? Isso quer dizer o tempo que vai durar o final da fase excêntrica, o segundo número, e o final da fase concêntrica, o quarto número. Vamos colocar lá os exemplos práticos para você. Se fosse 2, 1, 2, 1 a nossa cadência, seria assim. Vamos colocar aqui no bíceps, né, que é aquele exercício aqui. Se fosse 2, 1, 2, 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir em 2 segundos, fico 1 segundo em cima, volto em 2 segundos, fico 1 segundo embaixo. Então seria assim. Certo? Se fosse, por exemplo, 2, 2, 1, 1. Isso significa o quê? Que a fase de alongamento vai durar 2 segundos, que é a fase que está descendo, dura 2 segundos. Final da fase de alongamento, 2 segundos, né? 2, 2. Aí a fase concêntrica, 1 segundo, segura 1 segundo ao final da fase concêntrica. Então, desce em 2 segundos, fica 2 segundos embaixo, sobe em 1 segundo, fica 1 segundo em cima. Acho que deu para entender. Esse é o principal ponto que vocês precisam entender durante essa cadência.
Isso faz total diferença. Hoje eu estava até explicando para uma das alunas aqui que num processo de hipertrofia, a diferença entre você atingir uma falha concêntrica e excêntrica é bem significativa. Então, muitas das vezes, quando eu prescrevo uma duração diferente entre a fase excêntrica e concêntrica, é porque isso realmente vai te proporcionar um resultado diferente. Tá bom? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, me manda aí que a gente dá um jeito de explicar novamente.